Olá, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Lívia. Bem-vinda ao Chá com Cacau. Muito bom ter você aqui. Boa tarde, Jasmin. Boa tarde, Espaço Saúde. Boa tarde, Fá. Bem-vindos, bem-vindas. Bom demais. Eliane, Ana, bem-vindas. Vamos conversar sobre pompoarismo. Oi, Gabi. Coisa boa ter você por aqui, hein? Pro Chá com Cacau. Delícia. Amor de luxo, bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Bom demais. Oi, Gabi. Renata Marchon, Marcelo Mendes Fernandes, bem-vindo. Ah, linda diva. Olá, Marcelo. Oi, Dani. Bom demais ter você aqui também. Hoje a gente vai fazer... Eu preparei algumas perguntas que já haviam... Bem-vinda, bem-vinda. Que já haviam me feito sobre pompoarismo. E a gente está com os dias, né, que antecedem o meu primeiro curso de pompoarismo online. Eu já tenho, nossa, mais de uma década ministrando curso de pompoarismo e sempre cursos presenciais, no início do meu trabalho para noivas e depois em grupos, em espaços terapêuticos, depois como terapeuta tântrica, eu mudei completamente a minha abordagem e estou super animada. Vai ser uma jornada com 6 encontros. Olá, Mel, bem-vinda. Bem-vinda, Vivian. E aí eu estou muito animada, sabe? De estar nesse mundo online, assim, com mais presença, também aprendendo a lidar com isso e a conhecer pessoas de lugares completamente diferentes, né? Olá, Vivian. E a ter empatia e identificação. Então, nós vamos começar o primeiro curso de pompoarismo online, que é um método, enfim, terapêutico, que eu agreguei os meus saberes, né? Oi, Dani, bom demais. Os acessórios de pompoarismo, a imersão em sexualidade, com as técnicas de respiração, postura, conexão, ressensibilização, e a gente vai ter um mergulho aí também nas nossas próprias sombras, naquilo que a gente precisa mudar, naquilo que a gente precisa expandir. Bem-vinda, Nívia! Bem-vinda ao Chá com Cacau. E então eu preparei 20 perguntas, mas eu queria deixar vocês todos assim muito à vontade e queria pedir também um pouco de paciência, porque às vezes vocês passam rápido pelo minha telinha aqui, eu não consigo pegar todas as perguntas no tempo em real time, né? Então eu peço bem-vinda, lindona. Rita, bem-vinda também. Todos muito bem-vindos. E as perguntas vocês podem fazer que eu vou respondendo à medida que a gente for conversando. Como eu disse, boa tarde, querida. Muito bem-vinda. Eu já preparei algumas, tem 20 questões que algumas pessoas já me fizeram em função da gente estar trabalhando o curso, muitas dúvidas aí aparecendo e eu então resolvi... Oi, Simara, bem-vinda, querida, muito bom ter você aqui, viu? No YouTube a gente está fazendo uns acertos, então por isso que deu uma falhadinha, mas acho que já está acertado. Ou está se acertando. De qualquer forma, vai ficar aqui no IGTV e vai ficar lá também. Se der algum tipo de interferência, eu gravo esse vídeo, porque esse tema, nessa live, porque ele é muito importante
para o trabalho com pompoarismo, eu estava observando que tem vários vídeos falando sobre Tantra, né, que foi uma entrevista que eu dei, mas sobre pompoarismo tem quase nada. Eu realmente estou aprendendo nessa quarentena a trabalhar essas outras mídias, esses outros meios. E, de qualquer forma, eu vou colocar lá à disposição. Bem-vinda, Adri 12. Muito bem-vinda, querida, viu? Uma alegria ter vocês todos aqui, todas aqui. Casa Sou também, lá do norte, bem-vindos. Acho que é Natal, não é isso? Muito, muito bem-vindos. Adriana. Ok, Adriana. E eu vou então começar aqui com a primeira pergunta que eu tenho. Sobre pompoarismo. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio aí para vocês? Está legal? Posso falar sim. Vou falar sobre os ionis eggs. Vou falar, ok? Ouvindo bem? Então, vamos começar logo falando sobre os ionis eggs e depois eu busco as perguntas, tá? Olá, Ana Guacira, Desenvolvimento Evolutivo, muito bem-vinda. Então, as ionis eggs, elas são gemas que são utilizadas para que a gente mude o padrão vibracional dos nossos núcleos de consciência, que é o primeiro e segundo chakra. Bem-vinda, Aninha, de Desenvolvimento Evolutivo. Então, nós temos, ao longo da nossa história, várias impressões, né? As experiências que a gente tem. Certo. O exercício básico já é muito bom, viu? O exercício básico, Dani, já é excelente. As Yoni Eggs é como se fosse um mestrado ou uma pós-graduação, e eu vou explicar por quê. Eu já atendi muitas terapeutas que começaram a trabalhar a sua energia essencial de base com as Yoni Eggs. E o que acontece? Existe um peso inicial que a gente pode levar para essa região. E o ideal é que a gente tenha um peso médio de 65 gramas, que é quanto pesa as Menhua. Isso, a gente está acertando esse problema técnico lá no YouTube. Se a gente não tiver condição de acertar, a gente vai gravar posteriormente esse mesmo vídeo, tá? Então, o que as Yoni Eggs fazem? Elas são muitas vezes pesadas, tem Yoni Eggs de 100 e poucas gramas. Se você coloca uma Yoni Egg dentro do seu canal vaginal e essa musculatura não está preparada, você pode ou desenvolver excessivamente a musculatura que está em volta do primeiro anel, do períneo, e aí os outros dois anéis musculares, o segundo e o terceiro, que na realidade é um grupo de anéis que sustenta. Olá, Luiz, bem-vinda, querida. Muito bem-vinda. Eles não se sustentam. Então, você desenvolve força no primeiro anel, por causa dos ionis, do Yoni Egg que é pesado. Eu estou falando do ponto de vista muscular, tá? Eles são fantásticos do ponto de vista vibracional e energético. Mas no pompoarismo, nós trabalhamos uma cadeia, nós trabalhamos alguns corpos. O corpo físico é muito importante. A maior parte das mulheres ocidentais, nós não temos um trabalho muscular, nós não temos um trabalho de conscientização dessa região do nosso corpo. A maior parte de nós foi condicionada a não entrar em contato com a sua vagina, não entrar em contato com a sua sexualidade. Quantas de nós ouviu quando éramos crianças de que quando a gente colocava a mão na vagina, e a gente tem apelidos para a nossa vagina dos mais variados possíveis, né? O mais frequente é perereca ou pepeca, né? Que é um sapo. É um sapo verde, gelado, que mora numa região pantanosa, né? Nenhuma menina gostaria muito de ter uma perereca. Então, a primeira
relação que a gente tem com o nosso órgão sexual, ele não é amistoso através desse apelido. Bom, mas enfim. Então a gente costuma ter uma relação culturalmente ruim, pejorativa. Então, se tocar para a menina é algo que não é muito bem visto, né? As pessoas não incentivam essa descoberta. E por conta disso e de uma série de outros motivos, a gente tende a ficar meio distante disso aí. Quando a gente cresce e aí a gente desperta, né, para a sexualidade, interesse no outro, os cheiros, os hormônios, eles vão, né, a gente vai amadurecendo, o desejo vai aparecendo, vai transbordando, a gente começa a usar para a nossa sexualidade, mas ninguém se exercita. Você não tem uma relação com a sua vagina como você tem com o resto da musculatura do seu corpo. Ninguém diz para você, olha, ninguém te ensina como é a sexualidade, né? Ninguém fala sobre o seu corpo. Você vai ao ginecologista, por exemplo, ele observa para ver se o equipamento funciona. Funciona, tá bem, mas como? Né? E a integração desse equipamento físico, as suas emoções, como é que se toca uma vagina, como é que você gostaria como é o seu prazer, o que te dá prazer, o que faz com que você vibre sexualmente, isso tudo é muito escondido, é muito velado. A maior parte das mulheres não entra em contato com o seu desejo. A maior parte de nós lida com a sexualidade. Olha, eu trabalho com o público feminino há muitos anos, né? E eu comecei o meu trabalho em sexualidade com o chá de lingerie, que é um ritual de passagem. Então as mulheres se unem para saber o que elas podem fazer para agradar os seus parceiros. Quando a gente tem 75% de mulheres no mundo que não sente orgasmo, isso é um absurdo, né? 75% de mulheres que não sente orgasmo, não sente prazer, tá indo de encontro àquilo que agrada ao parceiro e não ao seu próprio caminho, a conexão com o seu próprio prazer, com a sua própria sexualidade, com o seu próprio corpo, com a sua intimidade. Então, esse caminho é um caminho muito importante. E se você usa as yoni eggs, né, voltando à primeira pergunta, direto nesse assoalho pélvico, que não é visitado, que não é conhecido, que não é despertado, que só é usado para o sexo, que é rápido, né? As relações sexuais da maior parte dos seres humanos, elas duram aqui no Ocidente muito pouco tempo, né? Um casal monogâmico estável, né? Meia hora, 2 horas. 2 horas é o tempo. Do ponto de vista biológico, melhor para se ter os benefícios que o sexo, numa sexualidade saudável, traz para o corpo, tanto feminino quanto masculino. A gente precisa de toque, de cheiro. O pé faz parte da sexualidade. A mão, a orelha, o cabelo, sabe? Todo o corpo precisa entrar em contato com esse momento, sabe? E não é algo ritualístico, é algo realmente biológico, físico e químico. Então, a mulher, para chegar ao orgasmo, ela precisa de preliminares. A sexualidade da mulher, né, o nosso clitóris, ele demora mais tempo para ficar entumecido. E se ele demora mais tempo para ficar entumecido, a gente demora mais tempo para ser lubrificada, para ser preparada. Isso numa relação heterossexual, né, para receber um pênis. E para realmente estar querendo receber. É como se fosse uma água, sabe? Eu olho assim para a questão física e sexual da mulher como se fosse uma água. Você acende um fogo brando, porque se você colocar um fogo muito intenso, queima, transborda e ela não percebe o que aconteceu. Os corpos energéticos, físicos, mentais, emocionais, eles não percebem. Então você fica numa compulsão. Toda hora você está querendo, porque essa realidade, ela não é... A Dani está dizendo que nessa quarentena nem sabe mais o que é. Então, mas tem várias coisas, né? várias formas de manter a energia sexual em alta e bem trabalhada. E os exercícios do pompoarismo fazem isso. Eles fazem a gente liberar feromona,
Eles trazem muitos benefícios para a gente. Então, voltando a Yoni Egg, eles são indicados, eu acho eles fantásticos, mas a gente precisa saber primeiro o que a gente quer transformar na gente, né? Então, o que eu quero transformar? O que eu preciso transformar na minha sexualidade e o que eu preciso transformar nos meus relacionamentos, porque uma coisa está ligada à outra. Ou ainda, o que eu quero transformar na forma com que eu crio, na minha inspiração, o que eu quero transformar na minha recepção, na minha abertura para o prazer. Todos esses temas estão nesse lugar. Ok, eu digamos que eu tenha feito um trabalho, que eu tenha mergulhado, que eu tenha meditado, que eu tenha ouvido a minha conexão, né, que eu tenha me conectado com a minha alma e tenha entendido que eu trago, por exemplo, tá, uma ferida muito grande nos meus relacionamentos amorosos. Por exemplo, a figura do masculino é uma figura muito negativa. Ou que eu sinto uma competitividade muito grande, que eu sinto que eu possa ser traída. Eu não confio nas mulheres. Tem aí uma ferida com o feminino, né? Acho que eu vou ser traída, eu acho que a outra enfim, não vai ser sincera comigo, enfim. O que eu posso fazer? Você pode usar uma Yoni Egg. Eu hoje respondi, alguém me chamou no WhatsApp, ou foi ontem? Enfim, desculpa, mas alguém me fez essa pergunta. Você pode usar uma Yoni Egg de obsidiana. E aí você vai usar essa Yoni Egg de obsidiana na primeira lua nova, que é uma lua que trabalha no nosso corpo, na lua minguante, na realidade, né? A lua minguante, ela mingua, ela coloca para fora aquilo que a gente precisa também. Com relação aos abusos, a obsidiana, muito. O pompoarismo, para quem sofreu algum abuso, né, sexual, enfim, algum tipo de abuso na infância, a obsidiana é uma Yoni Egg negra, né, e ela traz essa propriedade de trazer todas as nossas sombras para fora. Ela é importante, mas ela não deve ser usada se você nunca usou nenhum acessório de pompoarismo, porque a sua musculatura não vai segurar, entende? Então, precisa usar os acessórios, precisa começar um trabalho de conscientização, porque às vezes você tem uma coisa nessa região que te incomoda, que é a questão do abuso, então eu não me abro porque eu não confio, né? Não vou me abrir porque eu já fui ferida, eu tenho ali uma coisa forte, eu não estou receptiva. Mas é claro que a gente quer se relacionar, a gente quer amar, a gente quer ser amada, e aí a gente começa com o mesmo comportamento repetitivo, isso acaba trazendo muita dor e sofrimento. Então, faça os exercícios do pompoarismo, né? Eu uso muito o acessório. Por quê? Porque a primeira experiência que eu tive com pompoarismo foi há muito tempo. E aí tem muitos livros sobre isso, gente, muitos livros. Cada um aborda uma coisa, mas em termos de exercício, são exercícios muito simples na realidade, mas que para mim funcionou assim, tá? Como eu não tinha algo físico que eu pudesse colocar na minha rotina do dia a dia, eu acabava não fazendo, eu acabava deixando isso de lado. Quando eu comecei a usar os acessórios e eu fiz um programa, hoje é meu dia de usar esses acessórios. Durante o meu banho eu vou usar esse outro aqui. Eu usava 5 acessórios. As Benhua, que são bolinhas, que tem uma outra bolinha que vibra dentro. O vibro bastão ou bastão de jade, que é uma outra coisa. Se nunca usou um acessório, e aí entre o vibro bastão e o bastão de jade, que é um bastão de cristal fino, ele precisa ter até 2,5 centímetros e 13 no máximo de comprimento. Use um vibro bastão, um bastão personal. Tá? Ele é leve, o bastão de jade é pesado. Então, se você compra um acessório pesado e vai usar, você vai ficar completamente desestimulado e pode estressar uma musculatura que nunca recebeu nenhum acessório. Então, comece do mais leve, seja generosa com você, comece com um acessório mais leve e vai intensificando essa prática, mas não deixe de fazê-la. Ela é extremamente importante. Ela previne cirurgias de períneo, ela previne incontinência urinária. Aparecida, a gente vai ter agora
um curso online de pompoarismo. E tem algumas pessoas adorando, porque no curso online vocês vão ter privacidade para fazer alguns exercícios que no curso do grupo a gente não leva, porque eu não exponho ninguém, né? Meus encontros são extremamente cuidadosos. Então, no online a gente tem o benefício de poder fazer, de compartilhar o resultado, compartilhar o que cada uma sentiu sem se expor, tá? Então, voltando, os acessórios são importantes, para mim eles funcionam, eles entraram no meu dia a dia e eles nunca mais saíram. Eles só têm, eu, como falei, uso 5 acessórios. Quais são esses acessórios? As Benhua, que são as bolinhas pesadinhas. O curso de pompoarismo, as matrículas estão abertas. O link para entrar no grupo com as informações está no meu perfil, na bio do meu perfil aqui no Instagram, tá? Mas eu também posso passar no direct, é só me pedir que eu passo para vocês. Mas voltando aos acessórios que eu uso. As Benhua, que são essas 2 bolinhas que vibram, elas não vibram elétrica ou eletronicamente, elas têm bolinhas soltas. É um acessório que entrou na nossa vida de pompoarista através do taoísmo, tá? Então, alguns acessórios vieram sendo agregados ao meu método e ao pompoarismo por mulheres de outras culturas, né? Como as geishas japonesas taoístas, que colocaram as Benhua. O vibrobastão veio também do taoísmo, só que lá era um bastão de jade, de cristal, de pedra, e aqui a gente usa o personal porque é mais leve, então o resultado é mais efetivo e é gradativo. A gente tem o colar tailandês com 5 bolas médias ou grandes leves, obrigada, Renata, que traz uma consciência dos 3 grupos musculares que tem no canal vaginal. E também os exercícios de respiração, tem alguns exercícios de bioenergética para liberação da pelve e desbloqueio de couraças que estão nessa região do abdômen. A gente usa o colar tailandês de 5. A gente tem um Vibro Bullet, que é maravilhoso, tanto para o pompoarismo, para a sensibilização do canal, quanto para a parte de autoconhecimento, sabe? E de exploração do seu canal vaginal, do seu clitóris, do ponto de cima. O clitóris tem vários pontos de sensibilidade. Então esse bullet, que é um vibradorzinho em formato de bala, tem uns na internet muito baratinhos, mas eles são tão baratinhos quanto eles são descartáveis. Então tem um modelo específico que é mais forte e tem uns cuidados para usar. Tá? Então a gente precisa realmente aprofundar com mais tempo para eu falar para vocês sobre cada um deles. E tá faltando um. Sim, eu usava o colar tailandês com 2 bolas, são 2 bolas leves, mas nós não temos no Brasil mais fabricantes para ele. Então eu alternei esse último acessório que eu usava no meu curso para os exercícios com colar de 5. Então, depois que vocês estão hábeis e esses equipamentos entraram no dia a dia de vocês, aí eu recomendo que vocês utilizem uma Yoni Egg específica para cada situação que vocês estão vivendo, ou com a sexualidade, ou com a visão que cada uma de vocês tem com o seu feminino e com o seu gênero, porque o feminino, nós temos questões com a nossa sexualidade. Tem as questões que envolvem o gênero e tem as questões que envolvem a sexualidade, né? Então, depois que a gente dá uma olhada nisso ao longo desse processo de 6 encontros, a gente vai entendendo o que a gente precisa modificar. Entendendo o que precisa ser modificado, fortalecendo essa musculatura, levando consciência para lá, fazendo as meditações de desbloqueio, aí sim a gente vai chegar a Yoni Egg. Só que a partir desse processo, o assoalho pélvico já segura uma Yoni Egg de 60, de 80 gramas. Você já consegue tirar ela de lá. E a Yoni Egg, ela não é feita para você fazer exercício. Ela é feita de uma forma vibracional. Então você vai trazer para a sua consciência o que você quer mudar, colocar a Yoni Egg lá, ela vai ficar durante 4 horas em cada período lunar,
né? Nós temos uma conexão uterina de ciclos com a Lua. Então não é algo místico, é algo realmente que a gente vai aprender a olhar para a gente. De acordo com as nossas luas, ou seja, com as fases férteis, ou com o nosso período fértil, com o nosso período não fértil, ou quando a gente está menstruando, ou seja, quando a gente está eliminando as toxinas e as emoções, todos os sapos que a gente engoliu ao longo dos 28 dias, que também são as fases da Lua, a gente vai transmutando as nossas emoções. Então nós temos a Lua dentro do nosso corpo, sabe? E aí é importante a gente usar essa Ioni, Egg, de acordo com o que a gente quer transmutar, se for um abuso, se for uma relação ruim com o feminino. Qual é a relação ruim com o feminino? A relação com a mãe, a relação com a avó, a relação com as mulheres que te ensinaram a ser mulher. Você aprendeu a ser mulher com alguém. Se você aprendeu a ser mulher com alguém que era feliz sendo mulher, provavelmente a sua relação com o feminino é uma relação tranquila e leve. Se você aprendeu a ser mulher com alguém que sempre detestou ser mulher, porque ser mulher era um lugar em que as escolhas não eram feitas, ser mulher é um lugar de servir ao masculino, enfim, durante 5.000 anos neste planeta foi muito desafiador ser mulher. Durante 5.000 anos nosso corpo foi usado para procriar mão de obra e as mulheres eram propriedade dos homens, social e culturalmente falando, né? A gente começou a votar aqui no Brasil em 1924, se não me engano. Então, nosso orgasmo começou a ser falado, discutido pela ciência, o orgasmo, em 1920 por Reich, de uma forma mais ampla, se falou no orgasmo feminino em 1968, por Sherry Reich, ela que descreve os 4 tipos de orgasmo. Hoje a gente tem uma outra visão, a gente tem outros pensadores, outros cientistas, e tem o Tantra, que tem mais de 5.000 anos, que fala sobre energia criativa, que tem respiração. Osho trouxe vários benefícios para a terapia corporal, para o Tantra aqui no Ocidente. Sim, olha, maravilhosa essa sua pergunta, viu, Aparecida? O pompoarismo serve para uma pessoa que retrai na hora do sexo e sente muita dor? Muito. O nome dessa doença, não é uma doença, é uma disfunção. É uma disfunção sexual. É vaginismo. Ele é super indicado normalmente. O vaginismo, ele é tratado com o pompoarismo, e aí no vaginismo a gente usa um outro acessório muito especial, que é os cones, do mais leve para o mais pesado. O cone mais pesado é mais leve do que as Benoit. Então é uma abordagem completamente diferente do tratamento para alguém que tem vaginismo, sabe? Depois o bastão de Jade é um outro bastão mais leve, mais fino, é um acompanhamento que a gente faz com muita meditação. Em alguns casos é necessário uma intervenção por hipnose para ressignificar isso e enfim, é um trabalho maravilhoso. Eu já acompanhei algumas mulheres nesse processo de vaginismo e como eu atuei muito tempo como orientadora em chá de lingerie, despedida de solteiro, eu tive a alegria de fazer o chá de lingerie de 3 dessas mulheres, né? Enfim, meu trabalho começou há bastante tempo. Eu tenho 49 anos e eu já faço isso há muito tempo, né? Uma delas chegou para mim num chá de lingerie que eu estava apresentando o que eu chamo de objetos de sedução, que é uma outra ótima forma de reconectar o casal, né? E ela disse que ela tinha muita dor e explicou qual era o motivo da dor dela. Essas dores, elas sempre são acompanhadas de um trauma, né? Que pode ser por abuso, mas pode ser um trauma apenas porque a mãe disse uma determinada coisa para ela, tipo, olha, filha minha, não casa uma mulher direita. Não, olha bem, você aprende a ser mulher com quem? Com a sua mãe, com a sua avó, se você foi criada por uma delas. Então, a sua referência do feminino é ela. Aí essa mulher diz para você que uma mulher direita, uma mulher boa, positiva, né? Uma mulher bacana, é uma mulher que não transa antes do casamento. Gente, a gente está em 2020.
no Rio de Janeiro. As pessoas transam, é natural o sexo, é maravilhoso, extremamente saudável. Mas aí você ouve da sua mãe que esse negócio não pode fazer, só depois do casamento. Claro que você encontrou um namorado lindo, maravilhoso, seu, enfim, né, uma pessoa gentil que está querendo entrar com você, acompanhar a sua vida, enfim, um cara maneiro, positivo, e é óbvio que ele quer transar com você porque, né, é natural que o amor, né, o amor filosófico, o amor que passa pelo coração, transborde para o corpo, saudável, natural. Então, e aí a pessoa tem o quê? Vaginismo, porque toda hora que ela vai transar, ela lembra da mãe dizendo que isso não é uma coisa de pessoa direita. Então, ó, vaginismo. Isso é um processo de libertação, pode ser longo para algumas pessoas, pode ser mais rápido para outras, né? Normalmente, quando chega o pompoarismo, quando chega o tantra, quando um terapeuta, quando alguém chega para ajudar, é porque isso já está na hora de ser transmutado. A pessoa já não aguenta mais esse sofrimento, essa dor, essa coisa emperrada, né? Sua essência te dizendo uma coisa e a outra, né? A mãe, alguém te dizendo o outro. Então, assim, você fica partido entre dois amores, né? Querendo agradar um e querendo agradar o outro, como se fosse uma guerra e não uma relação equilibrada. Então, o pompoarismo ajuda muito. Agora, uma coisa que eu preciso falar para vocês. Exatamente. Muitas mães ouviram isso e passaram, né? Porque... Então, isso vem há 5.000 anos, gente, na Idade Média, né? Uma mulher na Idade Média que não casasse virgem, não casava, né? Ou ela ia para um prostíbulo ou ela ia para um convento, né? Mas ela era invalidada, né? Ela era uma mercadoria, um objeto que precisava ser vendido. E o selo, o lacre, era a virgindade. Gente, 2020, né? Isso acabou há muito tempo, não existe isso. Então, muitas coisas na área da sexualidade são apenas repetidas. Você repete. A mãe repete, a avó repete. É claro que existe muita dor aí, viu? Teve um filme que eu vi, deve ter uns 3 ou 4 meses. Daqui a pouco eu vou lembrar. Com a Fernanda Montenegro, ela aparece no final. E é sobre uma mulher... Uma vida invisível. Uma vida invisível. Essa mulher, são 2 irmãs, a história de 2 irmãs. E ela é engravida e tem filho em 1952. Vejam o filme, não vou fazer spoiler. A gente entende por que as mães e as avós repetiram isso. E quando a gente entende, a gente libera. A gente deixa para as avós, para as mães... para essas mulheres maravilhosas que sofreram coisas que nós nunca iremos sofrer, aquilo que era delas, que fique com elas, e a gente segue a partir daqui com aquilo que é nosso. Então, o filme é maravilhoso. Uma Vida Invisível, tá? A Fernanda Montenegro, ela aparece no final. Uma Vida Invisível. Lindo, lindo, lindo. Então, super recomendo para a gente entender isso aí e entender que a partir de agora, gente, as meninas, elas precisam ser educadas, amparadas e protegidas, sabe? E essa questão toda, sabe, da competição feminina que foi incutida e estimulada pelo sistema patriarcal para que a gente continuasse afastadas umas das outras, como se a gente precisasse competir, isso tudo é uma grande violência que a gente pode mudar. Então, a gente pode transmutar criando repetições específicas e visualizações daquilo que a gente quer, não daquilo que a gente não quer. Quando a gente visualiza o que a gente não quer, não, eu não quero isso, ou você fica muito tempo em cima daquilo que te traumatizou, daquela dor, você acaba, por um ato de fé. O que é fé, né? Fé é colocar energia, torcer por, vibrar naquilo, mesmo que isso seja ruim para você. Então, é criar uma visualização daquilo que você quer, uma visualização positiva. Repetir isso para você e visualizar novas formas de sentir todas essas coisas. Todos os sons resolveram acontecer aqui ao mesmo tempo. Então,
Isso é uma das formas, mas principalmente visualizar aquilo que você quer, sabe? Como é que é a sua vida sexual, como é a vida sexual dos seus sonhos, sabe? Qual é a pessoa? Porque pode ser que você... Isso é uma das outras coisas que quando a gente começa a praticar o pompoarismo consciente, né, com consciência, meditando, fazendo os downloads que você precisa para essa região, que é a região da sua sexualidade, da sua criatividade, você encare outras formas de existir. Você pode entender que o que você veio atualizar nessa existência não é uma personalidade que precise estar num relacionamento amoroso com um homem, com uma mulher, sabe? Você pode entender que você sente muito prazer atualizando um arquétipo na sua psique como o de Ártemis, né? E aí eu vou citar uma deusa não de uma forma... Assim, o meu trabalho ele tem um respeito enorme e uma reverência pelo sagrado feminino, mas ele não é só isso. Ele é isso também. Então, quando eu falo de uma deusa, eu falo do arquétipo que a gente se sente feliz para atualizar. Então, Ártemis, por exemplo, é uma deusa caçadora. Ela quer explorar o mundo. Ela é empoderada. Ela sente prazer com o novo. Ela é desafiadora. E para uma mulher com uma personalidade tão exuberante e tão exploradora, é muito difícil um casamento, família, filhos e tal. Concorda? A não ser que ela consiga se relacionar com alguém tão livre e disposto como ela. Mas ela tem um modus operandi diferente. E aí, quando a gente se aceita, quando a gente aceita a Ártemis que a gente tem dentro da gente, se for a porção mais intensa da nossa psique, da nossa personalidade, a gente não vai querer um relacionamento dentro da caixinha, né? A gente vai provavelmente se apaixonar ou viver de uma forma apaixonada com um amigo, a gente vai ser mais livre na nossa sexualidade, a gente vai se interessar diferente, sabe? Não menos profundo, mas simplesmente diferente. Então são essas práticas que vêm sim no exercício do pompoarismo. É um momento de você olhar para isso. Qual é o arquétipo? O que me dá prazer? Mas sem julgamento. Aí vem aquela coisa assim, mas eu já atendi algumas pessoas, né? Já tive no pompoarismo, inclusive, educada por uma mãe muito rigorosa que diz que batom vermelho é coisa de mulher sedutora. Mesma coisa, né? Então, batom vermelho não é coisa de mulher direita. Essas saias, esses quadris, se arrumar muito, é querer seduzir demais. E qual é o problema de querer seduzir demais, sabe? Qual o problema não é de querer seduzir demais, mas qual o problema de se enfeitar, de testar o batom vermelho e de entender como é você dentro desse batom, sabe? Ou de não ter nenhum batom, mas de explorar o seu feminino, de se olhar no espelho, de colocar uma roupa completamente diferente. Sabe aquela, eu jamais usaria isso. Vai lá. Por quê? Ali tem uma crença limitante. Por que você jamais usaria isso? Por que você jamais faria isso? Qual é a pedra que está te impedindo de experimentar coisas novas e diferentes, né? Então, esses trabalhos são trabalhos que a gente precisa fazer. E no nosso corpo eles estão concentrados nessa região. Então, pois não dá pra gente se encaixar no mundo. Quando a gente é a gente, sabe? Quando a gente se aceita, quando a gente tenta ser feliz, se conectar às nossas habilidades, às nossas vontades, à nossa essência, o mundo encontra um lugar pra gente. Não é a gente que tem que se modificar, se entortar para entrar dentro de um lugar que a gente acha que é o único para a gente. Quando a gente se transborda na nossa melhor versão, o universo dá um jeito de levar a gente. Olha aí que legal. Isso é muito legal. Me acho muito sensual e assumo a sensualidade que há dentro de mim. Sabe? Sou saudável porque sou sensual. A minha sensualidade, a sensualidade de cada uma de vocês, ela não existe para ferir ninguém. Ela existe porque ela é natural na sua história. Uma pessoa feliz, de bem com a vida, ela
transborda uma languidez, né? Uma sensualidade muito linda da gente ver, da gente viver, da gente compartilhar. É extremamente inspiradora. Então, eu quero compartilhar com vocês algo que eu acho muito importante. Foi uma pergunta também que eu ouvi. Cacau, o objetivo do pompoarismo é ensinar as mulheres a expelirem bolinhas pela vagina? Ah, pelo amor de Deus, né? Da deusa. Vamos combinar. Claro que não. O principal objetivo do pompoarismo é fortalecer a nossa autoestima, é melhorar a saúde íntima das mulheres, mas é principalmente nos conectar à essência divina que nós possuímos, aos nossos dons, às nossas habilidades, e entrar em contato com a fonte disso, que é a nossa Yoni, que em sânscrito significa portal, lugar de nascimento, templo sagrado. Então, um templo sagrado precisa de energia. O pompoarismo serve para iluminar esse templo, sabe? Para trazer energia para lá, para trazer consciência. E os exercícios são uma excelente forma da gente entrar em contato com esse lugar. Agora, é claro que se você faz os exercícios e desenvolve essa musculatura dessa região, e se você achar que quer arremessar bolinhas ou fazer qualquer outro tipo de malabarismo ou, enfim, prática, a Yoni é sua. Você é livre para fazer o que você quiser. Tem no filme Priscila, Rainha do Deserto, uma cena em que uma mulher arremessa 3 bolinhas de ping-pong numa pessoa. E tem uma outra mulher, uma russa, que entrou no Guinness Book. Ela segura com a Yoni um peso de 14 quilos. Então, coisas incríveis podem ser feitas com essa musculatura. Tem um outro vídeo de uma mulher na Tailândia que, enfim, o pompoarismo é muito passado de mãe para filha, né? Uma cultura completamente diferente da nossa. Por que eles passam de mãe para filha? Porque eles entendem que é necessário manter a chama do casal acesa depois de alguns anos de relacionamento. É natural que num relacionamento estável esse encontro mais apaixonado do início ele ceda um pouco. E a cada parto normal, né, a mulher perde cerca de 1 dedo de elasticidade do canal. Então, se ela não exercita isso, o canal vai perdendo tônus. Então, precisa. Então, por isso, elas ensinam Oi, Raquel, bem-vinda! Os exercícios de dentro da família. As mulheres, quando uma menina entra na puberdade, as mais velhas ensinam para as mais novas os exercícios para prevenir, para preparar o canal vaginal para o parto. Mesmo as virgens são preparadas, né, para o pompoarismo. Elas entram em contato com a principal força delas. O Marcelo está falando, todos que amaram foram excluídos desde 3.500 anos, 2.000 anos, Lennon, morram e assim vamos. Não há despertar sem amor, sem sexo propriamente dito. É isso aí, exatamente, Marcelo. Então, as mulheres lá na Tailândia, no Japão e na Índia, né, elas são orientadas, em Gana também, numa tribo da África, elas são incentivadas, né, elas são instruídas pelas mais velhas de como fazer os exercícios e fazer o fortalecimento desse canal. E a origem do pompoarismo era a seguinte: há 5.000 anos, enfim, e originário do Tantra, acreditava-se que o homem, a cada ejaculação, ele perde, isso é uma realidade energética, tá? Ele perde energia vital ao ejacular. Olha, o Cláudio está dizendo que é apaixonado por mim. Ô, Cláudio, você é muito gentil, mas meu coração já tem dono e a minha vida também, ok? Então,
no início, os homens, a sociedade acreditava que o homem perdia energia vital a cada ejaculação. E aí, o controle sobre as ejaculações, através da respiração, da conexão, eles são uma das práticas do Tantra, tá? Eles são uma das práticas do Tantra. E para a mulher que é pompoarista, ela consegue, com a musculatura do canal vaginal, segurar a ejaculação do seu parceiro. Então, dentro do sexo e do encontro tântrico, a ejaculação ela não precisa acontecer. A conexão é uma conexão energética. E para isso, o pompoarismo para as mulheres é bastante bem-vindo e para os homens também, em função dessa conexão muito forte energética que o encontro proporciona. Então foi para isso que ele foi criado. Mas ele é excelente para a saúde. Aqui no Ocidente a gente teve o Kegel na década de 50, que começou a estudar ele tinha um número enorme de clientes que tinham incontinência urinária e algumas que vinham a óbito depois dos partos. E aí ele percebeu que esse lugar, que era o assoalho pélvico feminino, precisava de um cuidado maior. E aí ele desenvolveu exercícios muito tranquilos, muito simples, que hoje a gente sabe que não são interessantes, que não são bons para a saúde, como segurar a urina algumas vezes, sabe? Enquanto está urinando, cortar. Isso não é indicado, tá? Não é um bom exercício para o pompoarismo. Mas a partir dessa colocação, a ciência se abriu para olhar o assoalho pélvico feminino, e aí começaram os movimentos para estudar o orgasmo feminino também. Uma coisa está ligada à outra. E aí a gente tem aí vários exercícios, vários métodos. Tem algumas fisioterapeutas que usam exatamente, simples. Então, os exercícios de pompoarismo não tem nada a ver com o método de Kegel. Eu vejo algumas bolinhas, as Benhua, dizendo que são para os exercícios de Kegel. E, coitado, ele deve estar assim, se revirando, porque isso não tem nada a ver com ele. Os exercícios são, como eu falei, o pompoarismo é um método muito antigo, é originário do Tantra da região de Caxemira, porque acreditava-se que o homem perdia vitalidade na ejaculação e a mulher perdia sensibilidade a cada parto. Então, uma série de exercícios, e a cada cultura, algumas mulheres foram trazendo um acessório que dinamizava o uso, como as geishas trouxeram as Benhua e o bastão de jade, e as tailandesas os colares. Então, a gente tem hoje eu tenho um método, cada professora de pompoarismo desenvolve um método que dá resultado, sabe? São bons. O que eu entendo que é o diferencial no meu trabalho com o pompoarismo é o empoderamento. É dizer para todas vocês, mulheres e homens, que a sexualidade hoje pode ser percebida e experimentada de uma forma completamente diferente se a gente se conectar a esses tântricos aí de 5.000 anos, né? Existem várias novas formas de tantra, né? Mas a nossa conversa hoje não é sobre isso. A nossa live é sobre as 20 perguntas do pompoarismo, e daqui a pouco a live está acabando e eu não consegui fazer nenhuma, mas eu prometo que eu faço mais vídeos sobre isso, né? Então, por que o pompoarismo tem uma visão tão sexual se ele é tão ligado à saúde? Então, porque quando ele chegou no Brasil, ele chegou através do circuito da pornografia. Ele chegou aqui na década de 70, com o Império dos Sentidos. Tinha um trecho no filme que aparece uma mulher fazendo uma manobra de pompoarismo. Depois ele ressurge em Emanuele, tem
um outro episódio do filme que também tem uma mulher fazendo pompoarismo e tinha um homem na década de 70 também, conhecido, tem um trabalho famoso, forte de antropologia. Vou fazer sim, Lua. Faço com maior alegria. Então, esse homem era conhecido em São Paulo como Velho Mestre. Ele fazia um anúncio, sabe, não tem a Vejinha? Tem a Vejinha São Paulo, a Vejinha Rio, aquela é uma revista antiga, mas tinha tipo um classificados assim, né, dentro da revista. E ele colocava lá um anúncio dizendo que ele ensinava mulheres a usar os acessórios de pompoarismo. E aí tinha uma caixa postal que elas escreviam. E aí elas escreviam, ele ensinava elas a usarem no motel, elas pagavam o motel, pagavam para ele e ele ensinava elas a usarem os acessórios de pompoarismo. E se elas quisessem, ele podia transar com elas no final da sessão. Então, a esposa e a filha dele descobriram que ele era enfim, tinha um pseudônimo, sei lá o que ele fazia, e fizeram que ele parasse com isso. Mas assim, foi uma das formas com que o pompoarismo chegou aqui, exatamente. Então, ficou muito marginalizado, ficou uma coisa meio underground. Hoje não, tem mulheres incríveis assim, fazendo um trabalho em todo o Brasil maravilhoso, né? E trazendo realmente uma modificação de paradigmas, uma ressignificação da nossa sexualidade, né? Com luz. Então, o pompoarismo ajuda na incontinência urinária? Muitíssimo, é super indicado para incontinência urinária. Os exercícios, é claro que cada mulher tem uma história com incontinência urinária. Tem mulheres que têm incontinência urinária muito cedo, ou seja, tem uma fragilidade nessa musculatura que apoia a bexiga, que é o assoalho pélvico. Então, por quê? Pode ser que seja por infecções repetitivas, pode ser por uma questão de hereditariedade, enfim. O pompoarismo previne. É isso que eu acho fantástico nesse método, sabe? Porque ele é um método de prevenção. A maior parte da fisioterapia, ela olha para o assoalho pélvico em caráter reabilitador e não preventivo. O pompoarismo não. Como prática, ele previne. Agora, se é uma mulher que já está num estado avançado, é difícil só os exercícios de pompoarismo recuperar. Mas é importante olhar, fazer um diagnóstico, né? Nesse curso que vai estar acontecendo em junho, a gente vai ter uma participação de uma especialista, né, em assoalho pélvico. Eu tenho vários parceiros maravilhosos com bônus. São bônus que estão além do programa do curso. Exatamente. É isso aí. A incontinência urinária pode aparecer a partir dos 25 anos. Então, ela vai estar falando sobre autodiagnóstico, né? Sobre você observar como está o seu aparelho, como está o seu assoalho pélvico. E aí fazer uma própria intervenção, um autodiagnóstico. Enfim, é algo que a gente vai fazer junta. O pompoarismo aumenta o prazer sexual? Muito. Porque como ele aumenta a sensibilidade nessa região, ele aumenta a consciência, aumenta o suporte, sabe? A mulher que faz pompoarismo, ela consegue suportar ondas de prazer mais intensas, mais profundas e por mais tempo. Porque a musculatura e a consciência, ela vai para lá. Então ela passa a não ser conduzida no processo, mas ela passa a conduzir. Então isso traz uma autoconfiança, traz um empoderamento, sabe? Traz uma consciência de que, poxa, isso aqui no meu corpo, na minha vida, é meu, eu consigo resolver. O meu orgasmo, né, de uma mulher pompoarista, de uma mulher que está consciente, não está na mão do parceiro, não é ele que vai me dar nada. Eu preciso me descobrir. Esse equipamento é meu. Eu não posso ensinar uma pessoa a tocar piano se eu não sei onde fica a tecla do meu piano.
né? Então esse momento de autoconhecimento ele é muito importante e por conta disso, dos acessórios, ele aumenta muito o prazer sexual feminino. Ele faz com que a gente encontre orgasmo em novas posições, perceba a energia orgástica que parte da base da coluna em direção ao quadril, ao clitóris, ao cérvix. O canal vaginal tem muitos pontos, né? Na realidade, a região pélvica tem vários pontos orgásticos que vão ser trabalhados com os equipamentos. E por que com os equipamentos, ou com a respiração, ou com a postura? Tem uma das práticas do curso que é a yoga orgástica. Através da respiração, de uma postura e do movimento pélvico, a gente vai enchendo o corpo de energia orgástica e essa energia ela vai encontrar uma forma de ser liberada. Então, é bem eficaz, sabe? Exatamente. O poder está em descobrir onde estão os nossos pontos de prazer. O nosso poder pessoal é esse, o prazer é seu. E você leva ele para a relação que você quiser, se você quiser. Né? Não é a relação, não é o outro que te traz prazer. Quando você tem prazer, você tem o que oferecer. Como é que você entra numa relação esperando que alguém vá te dar um momento de orgasmo, que alguém vá virar a chave que é sua? A chave é sua, o corpo é seu, sabe? Então, o pompoarismo, ele te ensina isso, onde está a sua chave, qual é o seu modelo de carro, o quanto de potência sexual você tem, o quanto de potência sexual está reprimida, está oprimida em você. E você vai aprender também a fazer uma leitura do seu próprio corpo. Existem 5 feridas emocionais que o corpo demonstra claramente. Então, qual é a sua ferida emocional? Existe pompoarismo para o homem, sim. Existe sim, essa pergunta é excelente. Eu tinha um curso pronto e, enfim, eu acabei abrindo mão porque os homens não querem se expor. Isso também é cultural, né? Tem um livro maravilhoso que é O Orgasmo Múltiplo do Homem. Ele é incrível, sabe? E tem várias técnicas ali. Eu fiz um compilado de técnicas taoísticas, de técnicas tântricas. O Orgasmo Múltiplo do Homem, ele fala sobre as técnicas de respiração e não é dessensibilização, mas é o controle sobre isso mesmo. Orgasmo não é ejaculação. Ejaculação ele pode vir junto do momento orgástico, mas você pode experimentar o orgasmo não ejaculatório. E aí você tem uma conexão, né, numa relação heterossexual muito maior com a sua parceira. Você leva ela a dimensões muito sutis e estados de supraconsciência através da sexualidade. A função do homem no Tantra é apoiar. A energia masculina, ela apoia a energia feminina, né? E pro Tantra, o princípio masculino é consciência, né? E o princípio feminino é energia. A mulher, ou a energia feminina típica, é uma energia que seleciona. Isso é uma característica de um feminino saudável. O feminino, ele seleciona e depois que ele seleciona, ele escolhe, ele se oferece, ele se coloca disponível. O homem não. O homem, ele oferece presença, ele oferece, ele está do lado, ele apoia para que essa energia seja, enfim, transbordante, né? É isso. Sim, o homem fica muito assustado com esse conhecimento novo sobre a própria sexualidade, porque essa sociedade que oprimiu e usou o corpo feminino durante 5.000 anos também oprimiu e machucou os homens, fez com que eles assumissem um papel que nem sempre, aliás, na maioria das vezes, trouxe paz e plenitude numa relação amorosa ou sexual. Eles aprenderam sobre sexualidade, a maior parte deles, através da pornografia, que é um grande desserviço. A pornografia não está absolutamente conectada aos nossos 5 sentidos, ao olfato, ao paladar, entra em conexão com o olhar um do outro, com o cheiro, sabe?
ela, muito pelo contrário, ela afasta, né? Você vê nos filmes pornográficos, as mulheres são quase espancadas. E a Yoni, que é o órgão sexual feminino, ela é extremamente sensível. Quanto mais sutil o toque na Yoni, mais ela se abre, mais ela transborda de prazer e de energia orgástica para o resto do corpo.